Tudo bem, pessoal? Aqui é o Silvio do Diário do Escolar. O tema desse vídeo hoje é a pergunta número 0 que você deve se responder antes de se iniciar na caminhada do homeschool. Muitas crianças e adolescentes veem a educação de uma maneira muito negativa, como um fardo quase impossível de se carregar, porque aprenderam que a finalidade principal da educação é alavancar a pessoa socialmente, ou seja, você precisa trabalhar para conseguir um bom emprego, para conseguir mais dinheiro para mandar nos outros. Mas se é assim, bastaria decorar o conteúdo do vestibular alguns anos antes da prova, garantir uma vaga numa boa faculdade e depois virar uma chavinha e deixar todos aqueles ensinamentos caírem no esquecimento, como de fato muitas pessoas fazem. A educação, para motivar, para fazer sentido, ela precisa ser muito mais do que isso. Ela precisa ser um alargamento dos nossos horizontes, uma ferramenta para se contemplar a verdade, uma oportunidade para, conhecendo melhor a realidade, servir melhor a nossa comunidade. E nesse sentido, a educação não se torna um fardo momentâneo, pragmático, utilitarista, com data para acabar, porque ele se torna uma tarefa para se realizar a vida toda. A pergunta número 0 que você deve se fazer antes de se iniciar nessa jornada do homeschool é: o que é a pessoa humana? Qual o sentido e a finalidade da sua vida? As respostas para essas perguntas, elas indicarão o caminho e pavimentarão todo o seu trajeto educacional e da sua família. A educação, ela deve servir a um propósito muito claro: tornar o seu filho quem ele deve ser. Ou seja, deve desenvolver todo o seu potencial, aprimorar suas aptidões naturais, corrigir suas más inclinações, desenvolver virtudes e torná-lo um servidor do bem comum. Afinal de contas, não há diferença entre o nosso bem e o bem dos outros. Nós vivemos em comunidade. Se você não responder essas perguntas, o que é muito comum, e de novo, qual pergunta? O que é a pessoa? Qual a sua finalidade? Qual o sentido da vida? Alguém vai responder por você e vai ensinar o seu filho. E talvez você não goste muito das respostas. Por que muitos pais se frustram com a educação que os seus filhos recebem dentro das escolas, dentro das universidades? Porque essas instituições estão dando respostas diferentes daquelas que você acredita para os seus filhos, e eles estão assimilando. Para muitas linhas pedagógicas, a pessoa é apenas um indivíduo, um átomo perdido no meio do espaço, que não tem qualquer responsabilidade para com a sua volta, sendo a sua finalidade, o seu sentido, simplesmente estar acima dos outros. Para algumas linhas educacionais, pedagógicas, a pessoa é apenas um animal, como qualquer outro animal, talvez um pouquinho melhor. E a sua felicidade, o seu sentido é maximizar prazer e fugir tanto quanto possível da dor e do desconforto. Para algumas linhas pedagógicas, a pessoa é parte de uma coletividade, sem qualquer individualidade, sendo a sua finalidade, o seu sentido, impedir toda e qualquer desigualdade, tornando a pessoa apenas mais um numa massa uniforme. Para outras linhas pedagógicas, a pessoa é um agente transformador de uma sociedade intrinsecamente injusta, e a sua felicidade depende da revolução social da qual o seu filho é protagonista. Essas respostas, elas não serão dadas assim às claras, do dia para a noite. Não, elas vão estar distribuídas homeopaticamente ao longo dos anos, distribuídas em conteúdos, em provas, em trabalhos, em atividades e em formas de incentivos e punições sociais dentro das regras das instituições. E é claro que os pais, muito bem intencionados, mas muito ocupados, vão estar nesse meio tempo trabalhando loucamente para pagar dívidas, boletos, e só vão perceber o estrago quando for tarde demais. É preciso ficar bem claro na nossa cabeça: a pessoa humana é simultaneamente individualidade e comunidade. Ela se realiza na relação. O ser humano é animalidade dotada de racionalidade, capaz de amar, capaz da liberdade. E, aliás, essas capacidades são critério fundamental para a realização humana. Essas convicções, elas precisam estar claras na mente do pai e da mãe, e elas precisam permear todo o projeto educativo. É claro que esse projeto, ele tem data para começar, mas ele não tem data para acabar. Ele precisa continuar com o seu próprio filho.
Resumo da ópera. A educação orientada para o mercado de trabalho, ou para a evolução tecnológica, ou ainda para a revolução social, são linhas educacionais muito em voga, muito tentadoras, porque elas possuem objetivos claros, mas elas são reducionistas e elas certamente irão reduzir seus filhos às suas concepções, às suas respostas do que é ser pessoa, de qual o sentido e a finalidade da vida humana. A educação, ela precisa ser mais do que esses valores meramente ideológicos. Ela precisa fazer desabrochar o melhor do seu filho, ensiná-lo a contemplar a verdade, a encontrar a felicidade, fazendo os outros felizes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que gostaria de ouvir essas palavras, marque ele aqui abaixo nos comentários, deixe o seu like e até o próximo vídeo aqui no Diário Desescolar. Um grande abraço, tchau, tchau.